que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do Egito: Eu vos fiz subir, eu vos tirei da terra da servidão, eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei diante de vós, e vós dei a tua terra. Eu vos disse: Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Amém? Todos podem se assentar. Essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração vai nos falar que durante 7 anos Israel viveu sendo oprimida pelos midianitas. E tudo isso aconteceu porque eles viraram as costas para o Senhor Jesus. A palavra vai nos falar mais para frente que eles tinham erguido altares para Baal, mesmo Deus tendo feito todas as obras que tinham feito no meio deles. Eles ainda viviam servindo a Baal, e por isso viveu 7 anos sobre as terríveis ameaças e destruição dos midianitas. Só que a palavra vai nos falar que, um certo tempo, o Senhor vê um jovem debaixo do carvalho, Gideão. E a palavra vai nos falar que Gideão, ali debaixo do carvalho, o anjo do Senhor se apresenta a ele. E ali o Senhor fala que, pela vida de Gideão, iria livrar Israel das terríveis ameaças dos midianitas. Então ali Gideão fala: Senhor, mas se tu é comigo mesmo, espere aqui que eu vou ali e já volto. Então o anjo do Senhor ficou ali, e a palavra vai nos falar que Gideão foi até a sua casa, pegou um bolo, moeu a farinha, pegou um boi e levou até o anjo do Senhor. E ali ele falou: Senhor, se tu és comigo, me prove. E ali o anjo do Senhor fala: coloque isso diante dessa pedra. E ali o anjo toca com o cajado e o fogo consome aquele holocausto a qual Gideão tinha preparado. Então a palavra fala que o Espírito do Senhor se apossou de Gideão. Então o Senhor manda que ele fosse e destruísse o altar de Baal. Só que Gideão clama ao Senhor dizendo: mas Senhor, eu sou o menor entre minha família, a minha família é a menor entre Israel. Se eu fizer isso, eles irão vir contra nós. E a palavra do Senhor fala: Gideão, eu sou contigo, eu sou a pessoa sobre a tua vida. Então a palavra vai falar que de madrugada Gideão junta alguns homens, vai e derruba o altar de Baal. Glória a Deus. E ali ele ergue um altar de volta para o Senhor Jesus. E vendo os homens de manhã que o altar de Baal foi derrubado, eles entre si falam assim: foi Gideão. Então a palavra vai nos falar que eles vão até a casa de Gideão e fala para o seu pai: chama seu filho para fora que nós vamos matá-lo. Então a palavra vai falar que o pai de Gideão fala para eles: precisa vocês defender Baal? Se Baal é Deus, por que não se defendeu sozinho? Aleluia. Aquele que se opor a Gideão morrerá ainda essa manhã. E a palavra vai nos falar que Gideão agora é escolhido para libertar Israel. Então Gideão começa a tocar a trombeta, e junto com ele vai 32 mil homens para a peleja. Só que a palavra do Senhor vai falar que o Senhor é aquele que não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então o Senhor fala para Gideão: Gideão, ó, são muitos, 32 são muitos homens, porque se eu entregar os midianitas diante deles, eles vão se gloriar, falando que foi pelas mãos deles que eles livraram Israel. Só que o Senhor não divide a glória deles com ninguém, meus irmãos. Então a palavra vai nos falar que o Senhor começa ali tirar um por um. Então a palavra vai nos falar que o Senhor fala para Gideão: ó, tire do meio os medrosos e os covardes. Então a palavra vai nos falar que quando o Gideão pergunta para ele: quem está com medo? Quem são os medrosos? A palavra vai falar que volta 22 mil para trás e sobra apenas 10 mil.
O que eu entendo com essa palavra, meus irmãos, que aqueles que querem batalhar, aqueles que querem servir ao exército do Senhor, não podem ter medo. Aqueles que querem se servir diante do exército do Senhor Jesus, não podem temer nada, porque nós servimos o maior, o Deus Todo-Poderoso. E aqueles que querem fazer parte do exército não podem temer nada, porque agindo Deus nas nossas vidas, nada pode nos impedir. Glória a Deus. Então a palavra continua nos dizendo que o Senhor fala para ele, ó, ainda é muito, tem 10.000, ainda é muito. Desce até o rio, que ali eu mostrarei quem vai contigo. E a palavra vai falar que ali Gideão desce até o rio com o resto do povo, e ali o Senhor ministra sobre a vida dele, ó, aquele que se ajoelhar para beber a água, esse você porá à parte, mas aquele que lamber a água assim como um cachorro, esse irá contigo. E a palavra vai nos falar, meus irmãos, que dos 10.000 sobra apenas 300. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque não está preparado. Muitos são chamados, mas são poucos escolhidos, porque aqueles que são chamados, muitos não estão preparados para servir ao exército do Senhor Jesus. Aleluia. Pensa, meus irmãos, de 32.000 homens, apenas 300 foi escolhido por Deus para batalhar aquela peleja, porque não estavam preparados. Aqueles que lamberam a água estavam dispostos a servir ao Senhor Jesus, estavam olhando para o lado, vigiando. Os outros não estavam vigiando. O inimigo podia vir pelas costas, e aí, como que eles iriam fazer? Então o Senhor separou apenas 300, e com aqueles 300, o Senhor deu a vitória para Gideão, para que todos entendessem que não é número, é qualidade diante da presença do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor não precisa de muito para vencer batalha, porque Ele é aquele que nunca perdeu batalha. O nosso Senhor Jesus nunca perdeu uma peleja. Aleluia. Então Ele usa aqueles que querem ser usados. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas são poucos escolhidos porque não estão preparados para servir ao reino do Senhor Jesus. E o Senhor nos fala que naquele grande dia, aqueles que não estiverem preparados, ouvirá da sua boca: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Meus irmãos, isso é muito triste para as nossas vidas. Nós devemos estar preparados todos os dias. Nós que queremos servir o exército do Senhor, temos que estar preparados para todas as batalhas. Se o Senhor levantar o pastor Douglas nessa noite, estamos aqui em 30, 40 irmãos, será que os 40 estarão preparados para batalhar a batalha junto com o pastor? Será que serão apenas 3 que irão com ele? 4, 5? Então, essa palavra veio me chamar a atenção nisso. Nós devemos estar preparados. Não podemos ser covardes diante da presença do Senhor, pois o Deus que nós servimos é um Deus fiel, é um Deus que nunca perdeu batalha e um Deus que nunca deixou os seus desamparados. Amém? Essa palavra que eu quero deixar para os irmãos, e eu agradeço a minha oportunidade nessa noite.